Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Ficou com vergonha hoje? Eu quase que eu faço rau em inglês hoje. Como é o inglês? Deixa eu perguntar depois do nosso convidado, né? Deve ter, né? Deve ter uma coisa diferente, não é a mesma coisa, Mas né? a gente fala português ainda, né? Gente, estamos aqui em mais um episódio e para você que está chegando agora, aproveite, se inscreve logo no canal, não deixa de curtir, comentar e compartilhar e colocar aí se você tem melhorias pra gente, o que você tem de recomendações, se não gostou, se gostou, deixa aí, tá? Não, peraí, que essa parte é só no teu Instagram. Só no final. Não, mas é só no teu Instagram, no meu e no Papo de Onça. Nada só de Instagram, elogios, estou no YouTube, não confunde as plataformas, pelo amor de então, Deus. Aqui no YouTube pode falar tudo aí nos comentários. Gente, eu sou Jaiane Aguilar, sou sócia da Aguilar Advogados, um escritório empresarial há mais de 15 anos no mercado paraense. Sou podcaster, sou mãe de gêmeas. Sabe que esse podcast aqui é gemelar, né? Hoje então. Hoje eu vou provar por A mais B. Todo mundo que vê que a gente acha, porque gêmeos é uma coisa muito raro, muito raro. Esse podcast é a prova viva. Todo mundo que vem aqui, não, eu namoro com gêmeos. Não, eu tenho gêmeos. Meus pais são gêmeos. Mas hoje, meu amor, se prepare. Hoje é muito gêmeo. E eu sou a Toia, apaixonada por sapatos e boas conversas. Também tenho 2 meninas, casada. Uma loja lá de sapatos no Shopping Boston, em Grão-Pará, a USA. Aguardo vocês lá para vocês comprarem novos pares para vocês. E agora aqui no Papo de Onça falando sobre empreendedorismo. E vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados, Paula Brasil com os nossos looks, Põe na Caneca e a Romanel, que tem presentes incríveis para cada ocasião. Personalizado para o gosto do seu presenteado. Passem na Romanel. E o nosso convidado, amiga? Hoje estamos aqui com um pai duplamente de gêmeos, né? No caso, ele é pai de gêmeos. Depois teve uma filho, menina. Prova que consegue fazer só um também. E depois teve 3 trigêmeos. Gente, ele é muito conhecido em Belém, porque foi um professor muito querido. Eu fui aluna dele. Exatamente, um professor que realmente eu não fui aluna, mas eu escutei muito falar dele. Um dos poucos, eu quero dizer, que a gente escutou tanto a repercussão e de uma matéria que não era muito querida, assim, na literatura, ninguém gostava de já literatura. Sabem quem é? Gente, seja bem-vindo, Paulo Ornella. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Tantas histórias, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores ainda há pouco e quanta coisa boa tem acontecido nesse tempo, né? Eu amo Belém, eu amo a Amazônia. Eu acho que a gente tem que estar num lugar aqui que o mundo inteiro olha para cá. Eu que moro lá nos Estados Unidos, eu vejo isso aqui. Então, prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho certeza que quem estiver nos assistindo vai gostar muito, porque boas histórias e boas dicas de empreendedorismo vão sair hoje daqui. Sim, porque é um homem muito empreendedor. O Paulo, ele, gente, é empresário, né? Vocês já sabem. Começou ali, acho que a versão empresarial dele no Universo, né? Exato. É sócio do Universo até hoje. Tem vários negócios, várias lojas em shoppings, como a Morana, Scala, Lipstick e a Pocket. Porque, desculpa, falei errado. Ele é franqueador da marca Lobo. Ele vai explicar um pouco disso, porque é uma coisa um pouco complexa e vale a pena saber. E ele tá agora lançando também uma escola de negócios. Você que é empreendedor, que tem dificuldade de fazer treinamento, né, com seus colaboradores, ele tá vindo aí com uma marca nova também que vai revolucionar esse mercado. Ornella Business School. Do signo de Câncer, casado com Valesca, mora nos Estados Unidos com a esposa e os seus 4 filhos, mas ele tem mais 2 que moram aqui, né? Gente, quem tem são médicas, adultas, casadas já, né? 6 filhos. Foi campeão paraense de enduro de moto. Único homem no mundo que tem filhos, um gêmeo, trigêmeos. Portanto, são 6 filhos em 3 partos gêmeos, depois uma. É muito Mas tu filho fez mesmo. essa pesquisa? Olha, você sabe que eu já procurei, eu não encontrei. Aliás, fica esse desafio para todos que estão nos assistindo. Você tem que requerer pro Guinness. Qual é homem no mundo que em 3 partos, tá, teve 6 filhos, sendo 1, 2 e 3. Na verdade, a ordem foram... não é nessa ordem, mas foi Natália isso. Bianca, Pietra, Noa Vitória e Valentina, né? Foram 2, 1... e 3. Fica aí, coloca nos comentários aqui o desafio. Você conhece alguém? Eu conheço só de pares de gêmeos. Você sabe que tem mais uma coisa.
pesquisem, por favor, e coloquem, que eu também não achei, a pergunta: qual homem na história da humanidade que mais teve filhos no mês de março? Ai, Porque não acredito! Os meus 6 filhos são Os teus 6? do mês. Mentira! Não, março. isso aí é. Isso daí é Tu tira um diferenciado. mês pra comemorar aniversário. Uma festa só pra todo mundo. E se a gente quiser já embalar nas Mas são curiosidades dias, eu aqui, quero na dias, verdade. porque é o meu Se mês, quiser né? embalar nas É igual, tu curiosidades tem aqui. 6 arianos na tua casa. Natália não, Bianca, calma, não Natália é. Bianca Que são do dia? dia 6. 6 de abril. 6 de março. Tudo é Seja- massa. Ah, não, 6 elas de não são, março. elas são... A Escaparam. Pietra é do dia 21 de março. Eita. E aí, trigêmeos, todo mundo deve imaginar o quanto é uma gravidez de risco, uma gravidez de trigêmeos. Ela é uma gravidez em que a mãe, literalmente, desde a hora que ela descobre a gravidez, ela, na verdade, tem a missão de fazer com que se prolongue a gravidez Sim, máximo, né? Há estatísticas que muitos trigêmeos nascem prematuramente e As tudo minhas mais. foram de 8 meses. Então, contando isso aqui é para dizer o seguinte, que a gente tinha uma expectativa de quando seria marcado a questão do parto. Parto. E aí o médico, isso lá nos Estados Unidos, marca para o dia 6 de março, o mesmo dia do nascimento de Natália. Ou seja, eu iria ter gêmeos e trigêmeos nascidos Caramba, no mesmo dia. Aí tu disse, não, calma, Não, vamos minha organizar. esposa, a Valesca, no ato de generosidade, achei muito bacana, ela falou pro médico e disse assim, olha, não pode ser dia 6, escolhe um outro dia, né? Pra não ficar competindo com datas e tudo mais, pra cada um ter porque sua os bebês, data. né, Até porque eles Exatamente. já dividem com o irmão, né? Exato, No dia, aqui. pô. E aí, agora vai explicar pro médico por que não podia ser dia 6 o nascimento de trigêmeos, porque Porque o já tinha meu gêmeos. marido já tem gêmeas Nesse nascidas no mesmo dia. Isso é uma Caramba. história dia. incrível. Sim, nasceu que dia? No dia 5, tá. Ah, Então, eu tenho eu filhos. tenho vários conhecidos dia 5. É. Meu cunhado é dia 5. Ah, então Meu tu ex-namorado escapou é dia das 5. arianos. Deu Escapou. sorte, só uma que foi. Menina, eu gelei. Quando ele falou 21, eu disse, o próximo vai ser 29, 3 de 29, coitado. Meu Deus do Ah, céu, é porque como é é a pro vida final dessa que é pessoa. Áries, é Não, pro o pior é o 21. No meu ponto de vista. O Dudu é 21, né? O Daniel é 22. E são os primeiros... Eu acho o primeiro decanato do Ariano é o pior que existe, né? Então... Já ele suas concepções Eu sobre gostei signos. Não, cara, eu vivo essa teoria, né? Meu melhor amigo é 21, meu marido é 22, eu sou 29 e minha mãe é 30. Então, eu tenho propriedade nesse assunto. Nossa, março é um mês de festa, então. É um mês... Nossa, bombado. E aí, é só uma festa pra todo mundo? Ou tem muitas festas cada, no mês? cada um consegue ter a sua festinha, né? Até Mas não porque- rola assim uma viagem o mês inteiro? Rola, assim. Agora, esse ano, por exemplo, a gente comemorou num cruzeiro, né? Uhum. Aí fizemos mais ou menos no meio aí entre o aniversário dos trigêmeos justo. e da Pietra, né? Natália e Bianca, médicas trabalhando aqui, já não tendo a sua rotina já estabelecida, ela já né? Mas Daqui a os pouco já vai ser menores- avô. Já banca a festa dela, né? Já dá uma aliviada, né? Do bolso desse pai. Com Poxa. certeza aqui. Né, já tem a trajetória delas lá, mas a gente faz muito isso aqui. Inclusive, lá nos Estados Unidos, você tem no mês de março, né, o break, né, o spring break, na Sim. verdade. Tem aquela Ah, uma é semana, verdade. então, normalmente é um período que a gente tira para fazer uma viagem, comemorar os aniversários. Então, março é um mês muito festivo na minha família. Que eu não recomendo ir viajar, gente, nesse período pra lá, porque todo mundo tá de férias. Todo mundo tá de férias. verdade. Tá é verdade. lotado tudo, tá? É. Eu vi uma vez um meme dizendo assim, spring break. Aí abre assim as porteiras e sai todo mundo correndo pra... tipo uma invasão, assim, na Disney, nas praias. É isso mesmo. Nossa, uma loucura. Então vamos lá, Paulo. Conta pra gente. Eu já iniciei aqui dizendo jornada empreendedora, mas claro, a tua vida começa muito antes, né? Quando tu começou ali a ser professor. Enfim, conta pra gente como começou tudo. Eu acho muito interessante porque, assim, o empreendedorismo tá muito... ele é nato, né? Ele é de sangue. A gente vê uma pessoa empreendedora, na verdade. Claro que não basta ter vontade de montar negócios, né? Você precisa se preparar para isso, fundamentalmente aqui. Mas eu me lembro, assim, eu morei lá em Capitão Poço, né? Em fazenda, morei em Castanhal, né? Passei minha infância em Castanhal. De Castanhal a gente vai lá para uma fazenda lá, aos arredores de Capitão Poço, e eu era agricultor. Então, até meus 18, 19 anos, eu trabalhava com a agricultura. Nossa. E aí vem uma coisa muito interessante. Tome cuidado com a bolha na qual você vive. Se você falasse com o Paulo, que tinha 18 anos, eu tinha certeza que eu ia morar numa fazenda, eu ia ser um agricultor, e meu plano estava todo voltado para isso aí.
E aí o que acontece? A gente é o meio que vive, né? A gente é o meio que vive. E a gente acha que é tudo, na verdade, né? Uhum. E é importante você viver o seu meio, mas ter uma visão muito mais aberta, porque o mundo é muito maior do que aquilo que a gente está verdadeiramente vivendo. E aí o que acontece é isso, é que na época eu estava terminando o meu ensino médio, e aí surgiu o Programa de Interiorização da Universidade Federal do Pará. Eu não sou tão novinho, isso foi em 1986, tá? Alguns aqui não eram nem nascidos nessa época. E aí, para quem não conhece essa época, você só tinha curso superior em Belém. Sim. E aí um projeto muito bacana levou para 8 cidades no interior, polos da universidade. E um foi para Bragança. E eu fiz o vestibular, na época, para Bragança. E na época só tinha licenciaturas. Era para melhorar o quadro de professores. Então eu escolhi letras porque eu jamais pensei em ser professor na minha vida. Né? Até os meus 18 anos, não pensava nisso. Tinha certeza que eu ia ser um empreendedor agrícola. Tinha certeza disso aqui. E aí eu fiz curso de letras. Por que letras? Porque eu achava que daquelas opções que eu tinha, letra, matemática, história, geografia... Era só isso que ia pro interior, Era né? só isso que tinha. Eram só as licenciaturas. E eu achava que letras era o curso mais bonito, mais amplo, mais de cultura. Falei, eu não vou usar profissionalmente, eu vou fazer o curso de letras. E aí, encurtando aqui a história, na verdade... Virou professor. Eu virei professor. Né? Eu acabei saindo da casa dos meus pais, na verdade, aquela questão de um jovem entender que precisava buscar alguma outra coisa. Meu pai, na época, não apoiava os estudos, né? Como muitos dos nossos pais, né? Geração mais antiga. E eu acabei caindo de paraquedas em Belém. E tu morou em Bragança? Bragança, o curso da universidade era aquele chamado curso intervalar. O curso funcionava no período de janeiro, fevereiro, julho e agosto. Eram os cursos Os professores davam aula aqui na capital. Da capital eles iam lá para o interior para poder dar aula nesse período aqui. Entendeu? Então eu morei em Bragança durante algum tempo, mas 2 meses no início do ano, 2 meses no meio do ano. Não era seguido, era diferente, né? Era diferente. Tudo queria saber se a gente tinha se cruzado por lá, porque eu estudei no Santa Terezinha em 3 anos da minha vida. Que legal, que maravilha. Bragança tem marcou muito a minha adolescência, a minha vida ali. Foi ali que eu fiz grandes amigos. A gente morava em república, né? As pessoas, estudantes vinham de outra cidade, a gente alugava uma casa e ficava ali todo mundo dividindo as tarefas naqueles 2 meses, com o objetivo de fazer um curso superior, que era um sonho naquela época. Você não tinha as universidades particulares como você tem hoje, realmente era complexo, na verdade, fazer Então aquilo era um sonho pra gente. E a gente se dedicava muito e era muito interessante. E aí eu acabei vindo, então, para Belém. E aí, vindo para Belém, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro para viver? Eu vou dar aula, né? Aula de quê? É muito interessante essa história, porque uma amiga minha de turma, ela dava aula naquela época no Colégio Objetivo, e ela precisou sair, que ela foi chamada para coordenar uma outra escola. E ela falou pro pessoal em agosto, pessoal, tem um aluno aí muito bom. Ele, na verdade, ele pode me substituir. E aí deu meu telefone lá e a pessoa me ligou e falou, você pode vir para cá, tem 3 semanas que o pessoal tá sem aula e tudo mais. Você pode me dar aula? Eu falei assim, claro, tô aí amanhã de manhã mesmo aqui. Falou, então tá bom, vem. Eu falei assim, mas é para dar aula de quê mesmo? E aí a pessoa falou assim, de literatura. Eu falei, claro, tô aí. Eu brinco sempre, porque professor que... Adoro. Professor, na verdade, de letras, pode dar aula de gramática, pode dar aula de literatura, pode dar aula de redação. Se naquele dia a pessoa tivesse dito assim, gramática, eu teria sido um professor de gramática. Porque eu fui de acordo com a necessidade ali e comecei a ministrar e Deus tem abençoado a carreira desde cedo. A minha primeira aula foi no Colégio Objetivo, mas a minha segunda aula já foi no convênio do Colégio Ideal, que era considerada a melhor escola daquela época. Então, desde aí eu já comecei a estar no meio daqueles, né, que realmente hoje são os médicos, advogados, engenheiros, empreendedores de Belém, que desde aquela época, na verdade, já estavam nas melhores escolas, estavam passando por aí. Então, foi assim que eu acabei virando um professor, mas volto a dizer... Né? E aí vem toda a trajetória, né? Eu falo sempre assim que as pessoas hoje, elas acham assim, elas começam
a fazer algo e elas acham que elas já são boas naquilo. E, na verdade, você precisa de tempo. Você precisa de manter, né? Eu tenho certeza que quando vocês olham o primeiro episódio do podcast de vocês, e vocês olham hoje, vocês conseguem ver uma evolução, ver. E isso é muito legal. Outro dia eu mandei pra ela. Ela me mandou o início da Boca Rosa, né? Aí era completamente diferente lá, as blogueiras, não sei o quê. Ela falou, e a gente? Eu falei, eu acho que a gente já tava incrível. Não, eu mandei, né? Fala, tipo assim, nem escrevi olha aí eu nossa... só mandei aí, tipo, ela, nossa, como é que vai ser a nossa retrospectiva? Já vão dizer, nossa, nasceram prontas. Quem tem autoestima sou eu. Não, autoestima, assim, outro patamar. Mas é porque tu só faz um ano, né? Daqui a 5, talvez a gente reconheça, né? Como a gente melhorou. Acho que agora não melhorou nada, por isso que tu não Por enquanto não dá não. Nós estamos aprendendo. Mas eu me lembro quando eu comecei a dar aula lá no Ideal, por exemplo, eu tinha 19 anos, tá? E eu era barrado na entrada, dia que as pessoas não usavam uniforme, aí o porteiro me barrava, porque eu parecia aluno, na verdade, não tinha essa questão aqui. E foi muito interessante, então eu acabei começando, mas eu vi assim, a minha evolução, na verdade, eu fui galgando, na verdade, cada vez mais conhecimento, mas acho muito importante que é o seguinte, a determinação de você querer fazer bem feito. Eu acho que isso que acontece com o programa de vocês. Acho que desde o primeiro episódio, vocês já tinham um cuidado muito grande com ele. Então ele nasce meio que pronto nesse sentido, porque ele já é bem cuidado, ele não começou de forma displicente. Eu levei muito a sério a minha carreira de professor, quando eu comecei lá, porque era muito importante. E aí eu quero falar de uma outra coisa importante, que é a tal das bolhas. Eu vivia numa bolha que era da agricultura, achava que ia passar a vida inteira sendo um agricultor aqui. Depois eu virei professor. Rapidamente eu terminei a minha graduação em letras. Isso é louco. Isso hoje em dia não é mais possível, mas naquela época era. Eu terminei minha graduação em letras. Na semana seguinte teve um concurso para mestrado. Primeiro mestrado aqui no norte do país, na área de comunicação e letras e tudo mais. Eram mais de 100 candidatos para 10 vagas. Só passamos 6. Só eu mais 5. Nem as 10 vagas foram preenchidas aqui. Então, eu consegui passar ali. E na semana seguinte, teve um concurso para professor substituto da Universidade Federal do Pará. Eu fiz e passei. Então, eu era um graduado que tinha passado no mestrado, mas não tinha assistido nenhuma aula no mestrado ainda, ok? E já estava como professor da Universidade Federal do Pará. Aqui. E aí a gente mergulhou nessa carreira. No ano seguinte, eu já com mestrado, eu fiz o concurso para professor efetivo, virei professor da Universidade Federal do Pará e lá fiquei por 13 anos, né? Que a gente vai continuar essa história aqui. E aí, onde é que o universo entra nesse caminho? Mesmo dando aula na Universidade Federal do Pará, eu precisava dar aula também no ensino médio, na rede privada, na verdade, de Belém. Infelizmente, o professor não tem um salário, que é um salário merecido, né? Mereciam salários digno, né? muito maiores aqui. E eu precisava ficar. Então, na época, eu já estava na Universidade Federal do Pará, estava dando aula em várias escolas, principais, Teorema, trabalhei no Veracruz, trabalhei no Santa Catarina, em várias escolas aqui. E aí veio a ideia, que surgiu de um grupo de professores, na verdade, de montar uma escola que seria uma espécie de uma cooperativa. Uma escola em que, na verdade, os professores virariam dono. E aí eles fizeram uma pesquisa na época, informal, para descobrir os melhores professores de Belém. E meu nome, felizmente, apareceu aí, indicado na matéria de literatura e de redação. E eles me chamaram e falaram, olha, queres montar aqui uma sociedade? Cada um vai fazer uma coleta, né? Professor não tinha dinheiro, obviamente. A gente vai fazer uma coleta num valor baixo, na verdade. Acho que a gente dava R$500 por mês durante 6 meses, aluguel. Alguma coisa assim. Aí vamos alugar um prédio, vamos fazer, e vamos trabalhar de graça, né? Porque a maior despesa de uma escola é o salário dos professores. Na hora que você trabalha de graça, na verdade, você consegue ter viabilidade em relação a isso. E foi assim que nós fundamos
Sistema de Ensino Universo, 15 professores. E aí eu estava comentando aqui com elas nos bastidores. Imagina você, de uma hora para outra, virar sócio de 15 pessoas as quais você não conhece. Nem conhecia. Alguns eu não sabia o nome, outros eu conhecia mais ou menos. E até decorar os 15 demorou. Cada um com a sua personalidade, todos vindos de professor. Então a gente começou, foi muito difícil, mas o produto era muito bom. Quem viveu em Belém nessa época... Um projeto arrojado, muito, né? porque realmente nós estávamos ali entre... foi a melhor equipe, né? Era o Dream Team de professores que estava ali trabalhando como dono, ou seja, com uma dedicação diferenciada. Sim. A gente dava aula todos os domingos, tinha aula. E aluno de vestibular, sobretudo naquela época, amava essa dedicação do corpo de professores, marcando aula no feriado, no sábado, no domingo. Cursinho de férias. A gente não parava. Era só pro vestibular, né? Era só preparatório pro vestibular. Nós começamos com preparatório do vestibular. Em 99, no ano 2000, nós começamos com a escola, que começou com um convênio, que basicamente era o mesmo conteúdo programático do vestibular, e depois a gente desceu para o segundo ano, primeiro ano, e fomos fizeram assim um movimento inverso do que as escolas normalmente fazem. Porque nós éramos muito fortes na questão do preparatório para o vestibular. Todo mundo que fez vestibular naquela época, sobretudo medicina, direito, os cursos mais concorridos, eles de alguma forma foram nossos alunos, porque mesmo que estudassem no Nazaré, por exemplo, no Ideal, eles faziam curso. Tinha um cursinho, tinha né? Um cursinho. Eu estudava no Nazaré e fazia o cursinho no Universo. Não sei nem que horas, devia ser à noite, né? A gente devia ser à noite. O meu devia ser à noite, porque era o dia todo tinha aula, né? Acho que eu não estudei tanto na minha vida. Era de manhã e de tarde. E a minha bolha, minha mãe não me colocou nesses cursinhos. Não, nossa, eu fazia tudo que era pra fazer, eu fazia. Todas as minhas amigas faziam, sabe? Eu tava falando da bolha justamente por isso, porque nessa época que eu achava que ia ser apenas ia ser um professor e empreendendo na área de educação. Era esse aqui o caminho, né? E aí, uma coisa muito, muito importante, tá? A questão de você abrir a mente com os estudos, com os insights, você não está se preparando mesmo aqui. Nós, professores, não tínhamos a preparação de administrar uma escola. Éramos excelentes professores, mas não tínhamos isso. E nós trouxemos para Belém um MBA em Gestão Empresarial pela UFRJ. Nós comercializamos isso, ou seja, formamos turmas com as pessoas, mas sócios, eu e mais 3 sócios, nós nos matriculamos ali justamente para aprender a administrar. Não, todos não fizeram. Não, porque nem todo mundo, aliás, uma minoria tem o perfil de fazer, o perfil de estudar, e o perfil de estudar uma coisa diferente, porque a pessoa é um professor de química, de biologia, de física, de matemática, ele é um professor bom nessa área. A administração é outra coisa, gestão de pessoas, sabe? Sim. Gestão de marketing, é outra coisa. Então eram 3 que faziam gestão. Nós, na verdade, revezamos muito essa gestão ao longo do tempo, mas especificamente em relação a fazer este curso em si, a fazer o curso. Porque mesmo outras pessoas ficaram na gestão, mas não se dedicaram a fazer esse curso. Entendi. E aí eu digo que começa daí o Grupo Ornella da seguinte maneira. Eu paro e abriu minha mente, obviamente, eu falei, cara, eu quero empreender, né? Eu já vinha fazendo isso desde a época da agricultura, tive uma locadora de vídeo, que essa é outra história, lá em Ananindeua, sempre queria montar alguma coisa aqui. E aí, com o conhecimento, eu falei, não, agora eu quero montar um negócio que seja a minha cara. Eu não quero sócios nesse negócio, porque eu quero ver se as teorias realmente funcionam, né? Eu até brinco que foi um negócio que nasceu com um plano de negócios completos, né? E lá isso fica uma dica muito interessante aqui, que é o seguinte, mesmo que o negócio esteja começando e seja pequeno, dar a ele uma visão da onde você quer chegar, de um negócio grande. Então lá tinha, por exemplo, assim, o diretor de RH, Paulo Ornella. Diretor de marketing, Paulo Ornella. Diretor financeiro, Paulo Ornella. Era só eu fazendo tudo. Mas existia um organograma já. Já tinha um organograma, já tinha as funções, né? Então hoje eu estou na minha função de marketing. O que eu faço como diretor de marketing? Eu faço isso aqui. Agora eu estou na minha função de financeiro. O que eu faço como financeiro? Eu faço isso aqui. E aí eu fui atrás, na época, lendo muito livro, né? Aquela história e sobretudo quem está nos assistindo agora, que está abaixo dos 30, trabalhe para aprender, sabe? Parece hoje uma frase que
não faz muito sentido, as pessoas querem, a geração que quer tudo instantâneo, né? Ela quer começar e já quer fazer isso. Mas a vida é uma jornada, sabe? São as pessoas que estão querendo coisas instantâneas, estão há anos querendo as coisas instantâneas, não estão fazendo nada. É muito melhor você ir na jornada, um degrau de cada vez, que você vai crescendo. Sabe esse exercício de você parar e falar assim, no último ano, o que eu evoluí? O que eu fiz para estar mais próximo dos meus sonhos, dos meus objetivos? O que eu fiz para isso aqui? E as pessoas ficam só com alguns planos e não fazendo. Então, o que a gente fez naquela época? Eu falava assim, eu preciso me associar a gente melhor do que eu para eu aprender. E eu fui atrás das principais franquias do Brasil. Eu me lembro muito bem que naquele ano a Arezzo tinha ganho o prêmio de melhor franquia do Brasil. Já tinha Arezzo em Belém. Sim. E o segundo lugar foi a Morana. E eu falei, é essa franquia que eu vou trazer para Belém. O que vendia a Morana? Eu não sabia o que vendia a Morana, eu não sabia o que ela fazia. Mas aquele nome me agradou e ela era o segundo lugar. Arezzo não podia, né, que já tinha dona. Eu sabia que era um bom operador. As pessoas precisam trabalhar perto de pessoas que agreguem na vida delas, que gerem conhecimento, que gerem experiência. As pessoas precisam fazer a coisa, não é trocar o seu tempo por dinheiro, é uma coisa que vai fazer com que você fique nesse ciclo durante anos. Quando você, na verdade, consegue entender que você está aprendendo, evoluindo, você se transforma. E foi assim que eu fiz. Eu trouxe a Morana para cá e foi um estrondoso sucesso, né? Eu me lembro assim que eu me dediquei muito a aprender o negócio. A gente teve um payback, né? A gente retirou o dinheiro investido em 11 meses, o que é uma coisa assim absurda. E aí eu falei, não, legal, gostei muito disso aqui, quero continuar a vida empreendedora, né? Então, já mantinha ali o Colégio Universo, já estava com loja em shopping center falando, agora eu quero aprender esse tal de varejo aí, que é uma outra área que se abre aí na minha vida. Aí, nesse momento, tu estavas com o Universo e começando novos negócios. Nos outros colégios, tu já não dava mais aula. Exatamente. Aí eu já saí dos outros colégios. No Universo, eu estava só como... Não, eu dava aula no Universo também. Eu fazia a gestão, e trabalhava também ali dando aula. Comecei a dividir o meu tempo em relação a isso. E aí a gente começou a colocar isso. E aí eu me lembro muito bem de que surgiu a oportunidade de um ponto que estava à venda lá no Pátio Belém, que na época chamava Iguatemi Belém, ok? Era basicamente o único shopping da cidade, a gente tinha um Castanheira lá e o Iguatemi Belém. E eu me lembro bem que é o seguinte, aí surgiu a oportunidade de um ponto, a pessoa que estava comercializando me avisou e falou assim, olha, esse ponto aqui vai vagar e a gente está querendo colocar um negócio. Eu falei, eu fico com esse ponto aqui. Até um detalhe importante que eu pulei, que quando eu terminei MBA em gestão empresarial, eu falei, eu quero aprender varejo. Eu comecei porque não parar de estudar. Essa é uma dica muito importante, entendeu? E estudar aquilo que de fato faz a diferença na sua vida. E na época, estavam trazendo para Belém uma pós-graduação da USP em varejo. Era na época a melhor do Brasil. E aí eu falei, vou me matricular. E me matriculei e ali foi espetacular, porque eu emendei uma pós-graduação, uma MBA em gestão empresarial para uma específica de varejo. Aí eu falei, não, agora eu quero fazer coisas diferentes aqui e tudo mais. E aí apareceu essa oportunidade desse ponto aqui. A gente não tinha dinheiro, né? Aqui eu falei, cara, eu preciso dar uma entrada nisso aqui, como é que eu vou fazer? E na época, né, casado com a Valesca, né, eu tinha o meu carro, a Valesca tinha o carro dela, eu jamais ia vender o carro da minha esposa para abrir um negócio. Eu vendi o meu carro para abrir um negócio e peguei o dela emprestado por 2 anos, na verdade. Empréstimo demorado. E foi assim, na verdade, que a gente conseguiu montar a Lipstick, uma operação também de acessórios, que está até hoje, lá no Pátio Belém, né? E a gente começou. E aí, pra gente até meio que fechar esse... Eu tô monopolizando aqui a fala, né? Não, mas a fala é sua, a história é sua. Engrenar, na verdade, o raciocínio. E aí fica uma outra coisa muito importante também para quem está nos assistindo, que é o seguinte, é você ter sempre uma visão de futuro, né? Eu alertei aqui quem está nos assistindo em relação às nossas bolhas. Às vezes a gente fala de futuro, mas a gente está olhando somente as nossas bolhas aqui. Assim como eu quis estar na agricultura, depois ser apenas professor e aí estava no varejo. Mas é sempre importante ter a visão de futuro.
quando eu fiz essa primeira MBA em gestão empresarial, uma frase que até hoje eu utilizo é: o futuro determina o presente. A gente é muito acostumado a pensar o seguinte: o que eu plantar eu vou colher, o que eu plantar eu vou colher. Parece uma... Não está errado isso, mas parece assim que eu sou refém, né? Assim, o que eu plantar eu vou colher. Vamos inverter o pensamento, é o seguinte: o que eu quero colher? Onde eu quero chegar? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Porque eu vou desenvolver em mim a minha mentalidade, os meus hábitos e as minhas habilidades que me levem para onde eu quero chegar lá. E na época, então, eu parava e falava assim: não, o que eu preciso na verdade? Eu preciso transformar isso aqui num grupo. Por quê? Porque eu começo a fazer a gestão em que não sou mais somente eu dentro do negócio. Eu começo a ter vários negócios. Então, como é que eu vou criar essa gestão de vários negócios aqui? Eu preciso pensar num grupo. Para pensar num grupo, eu precisava ter uma estrutura financeira. Para ter essa estrutura financeira, eu precisava chegar num valor de faturamento. Então, eu me lembro bem que na época eu fiz uma conta que, para justificar ser um grupo, na época, eu precisava faturar 3 milhões. Conta simples. Por mês. 3 milhões por ano. Por ano. 3 milhões por ano, tá? Na época, os faturamentos eram muito mais baixos, na verdade. Então, 3 milhões por ano, uma lucratividade de 15%, por exemplo, você chegaria aí a ter um salário que cobriria tudo aquilo que eu estava fazendo fora. E aí, o que eu fiz? Eu pedi exoneração do cargo de professor efetivo da Universidade Federal do Pará. Muita gente coloca isso como um grande ato de coragem, né? O sonho de muita gente que está nos assistindo, inclusive, é ser funcionário público. Eu já era um professor universitário com 13 anos, concursado, tinha sido chefe de departamento, tinha o meu mestrado, estava com salário bem encaminhado em relação àquilo, mas eu jamais ia conseguir exercer bem a minha função de professor aí, com essa de empreendedor. Porque a de empreendedor fazia com que eu precisasse viajar bastante, conhecer outras praças, outras cidades, interagir com empreendedores do Brasil inteiro. E aí eu falei: não, eu vou virar um professor medíocre. E aí eu fui e pedi demissão, mas a exoneração. Mas, repito, fiz isso dentro de um planejamento. Então, em 2007, que eu falo quando surgiu o Grupo Ornella, eu abri mais 3 operações. Então, eu fiquei com 5 lojas, em 2007, mais o Colégio Universo. Tudo no shopping. Na época a gente tinha na Braz de Aguiar algumas áreas ali. Eu abri uma operação no Small Shopping, Sim. que é um shopping ali da Braz de Aguiar, né? E foi uma operação muito interessante. Então, nesse momento aí... A Morana. Eu abri uma operação da Morana, lá do Small Shopping. Na época eu apenas expandi essas mesmas marcas que eu já tinha e eu trouxe uma marca de cosmético chamada Kákia. Acho que hoje ela não existe mais, na verdade, aí. Mas fez um certo sucesso na época, a gente trouxe ela para o Pátio Belém. E aí surgiu, e aí eu falo que assim, aí a minha vida, ela passou a virar mais focada para ser o gestor de negócios mesmo. Fui diminuindo cada vez mais a quantidade de aulas, né? Justamente para poder ficar muita atuando coisa, aí. Maria, não sei nem como Me tira uma conta, dúvida, né? a Morana te mandava os pedidos prontos? Ou você tinha que escolher? Porque é um ramo bem feminino, né? Então, e aí, pra gente fazer os pedidos, tem que entender um pouquinho A esposa daquilo. dele ajudava. Maravilhosa pergunta que você fez. É exatamente isso aqui. Você precisa entender qual é o seu papel no negócio. O grande problema quando as pessoas querem montar um negócio é que elas querem fazer absolutamente tudo, na verdade. Elas querem fazer tudo. Muitas pessoas acabam tendo dificuldade de delegar, sendo centralizadoras, e elas acabam amarrando. Estava muito claro para mim, desde o primeiro dia, que eu não ia fazer nada dentro da operação. Eu não ia trabalhar dentro da loja. Por quê? Porque é uma loja feminina. Eu precisava que as mulheres, na verdade, as consumidoras, elas tenham total liberdade de conversar, de estar ali interagindo com outras mulheres. E que, portanto, a minha presença ali não seria, então... desde o princípio, eu nunca estive dentro do negócio. E compras, eu não tenho a mínima ideia de como se faz essas compras. Então, na época, a Valesca, a minha esposa, ela estava à frente, na verdade, das compras, e foi quem deu todo o toque, na verdade, daquilo que era necessário. E aí nós desenvolvemos
gerentes, pessoas que fazem as compras, por exemplo, até hoje. Ah, legal. É porque, na verdade, essa é a parte que eu mais gosto do meu negócio, né? Que eu vendo sapato. E realmente você precisa entender, né? O que você vai pedir, o que os clientes compram. E acho bem... Não diria audacioso, mas é bem difícil você ter uma operação que você não tá lá dentro também vendo como ela funciona ou entendendo. Porque, claro, você entendeu o seu papel que era estar fora. Mas a gente vê muita coisa estando lá na loja, né? Como é que as vendedoras atendem, o que precisa fazer. Isso me ajuda muito. Quando eu tô lá, eu vejo que eu consigo melhorar a operação. Mas assim, eu sou uma mulher dentro de uma loja de mulher. Até tenho um homem agora, um gerente. Mas eu te entendo que você não ia lá atender, né? Mas acho que faz parte também observar. Então é bem legal a tua consciência de que não, isso eu não vou fazer. Eu preciso de alguém que esteja habilitado, verdade, né? Eu acho que é uma consciência que eu já discutiu isso em várias oportunidades aqui no podcast. A grande questão que existe na humanidade, acho que como um todo, é as pessoas não se conhecerem. Perfeito. E quem está empregando também não conhecer o seu colaborador. Tem vários testes para te entender personalidade, ver tudo, para poder colocar cada um dentro do seu papel, para que a operação ou qualquer tipo de negócio rode da melhor forma. Porque se tu colocar uma pessoa que não tem expertise nenhuma em venda na frente da venda, tu não vai vender, entendeu? Então, quanto antes cada um souber o seu papel e se colocar nele e for encaixado dentro dele, vai ser melhor para o profissional, vai ser melhor para a empresa e os resultados vão vir, né? Isso é perfeito que você falou e eu quero destacar bastante isso aqui. Eu acho que quando você monta um time, na verdade, o que é a tal da sinergia? Sinergia é cada um fazendo a sua parte de uma forma que tudo funcione. Então as pessoas, elas querem muitas vezes, como eu disse ainda há pouco, as pessoas querem meio que fazer tudo, porque elas acham que elas são obrigadas a fazer tudo. E você tem que entender aquilo que as pessoas fazem melhor do que você. Eu dou treinamento de vendas. Eu sei como que se faz o passo a passo de vendas, mas eu preciso ter vendedores muito melhores do que eu lá dentro da loja, que conheçam particularidades do atendimento da mulher, do atendimento daquele produto que está ali, que tenham a experiência até própria em relação ao uso do produto. Então, isso é muito importante. Agora, o dono do negócio, ele precisa conhecer todos os processos. Então, quando eu falei o seguinte, eu não estou na linha de frente atendendo, mas eu tenho acompanhado absolutamente tudo do que acontece. Seja com feedback de clientes, com feedback da própria equipe, observando, às vezes, parado na frente da loja, às vezes observando por câmeras. Preciso entender como que está a movimentação ali, para que a gente possa, de fato, intervir e fazer com que seja o melhor atendimento e o mais eficiente, né? Voltado verdadeiramente aí para o resultado. Então, acho que isso é importante. E, Ornella, tu contou aqui que tá... As pessoas me perguntam muito, né, já para essa parte mais, digamos assim, mais recente da minha trajetória, né? Como é que eu consigo fazer tantas coisas, morar em outro país, né, e conseguir fazer a gestão? E aí vem uma coisa que eu acho que é muito importante. Primeiro, é você saber o seu papel de dono no negócio. Seu papel de dono precisa te colocar muito, não no operacional. Você tem que estar numa função estratégica. Não quer dizer que você não tem que conhecer as coisas do dia a dia. Você tem que saber tudo, desde como abre até como fecha o negócio. Mas você tem que ser dispensável. Essa é uma coisa que a maioria dos donos tem muita dificuldade em relação a isso. Eu adoro ser dispensável. Você tem que ser dispensável. Adoro, não tenho esse problema. Nenhum, meu marido me briga, ele acha que eu terceirizo tudo. Mas eu adoro. Se não precisarem de mim, se ninguém me ligar, nossa, pra mim é a glória. Eu acho maravilhoso. Exatamente. Eu ainda não sou tanto assim, Mas é exatamente essa mentalidade. Mas é minha meta de vida. Exato. Morar lá nos Estados Unidos, deixar tudo aqui. Você sabe, as pessoas confundem essa questão aqui. Eu trabalho muito, mais do que a maioria dos empreendedores, mas eu trabalho sem ser necessário, vamos dizer assim. Pra girar naquele momento, né? Exato. Mas não tem coisa melhor do que o teu negócio tá rodando sem você tá lá. Não tem coisa melhor. O dinheiro tá trabalhando pra ti, digamos assim, né? E você pode ter tempo de estar numa função estratégica.
em que você... Porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Eu estou muito apaixonado por um tema, né, que é o personal branding para donos de negócios e para médicos, advogados, profissionais liberais como um todo, porque já se fala de marcas pessoais, né, personal branding, gestão da marca pessoal, já se fala de marca pessoal há muitos anos, na verdade. Há 20 anos eu estudo sobre isso aqui, mas as coisas estão mudando. E as pessoas não estão percebendo esse momento da mudança. Esse momento está fazendo com que as coisas estão se transformando tão rapidamente que a sua garantia é você mesmo, na verdade. Sua garantia de sucesso é a sua imagem, é quem você é. Não se apegue a negócios. Os negócios, eles se acabam. Eles foram feitos para eles desaparecerem, para eles morrerem. Você tem que imaginar, tem gente que pensa assim, não, eu sou o cara desse restaurante, eu sou o cara dessa loja, eu sou o cara dessa agência. Não, você é você enquanto empreendedor. E tem que pensar que a inteligência artificial está vindo aí e muito das coisas que nós estamos vendo hoje, verdadeiramente, vão desaparecer. E a garantia que você vai continuar tendo sucesso é você estar preparado para isso, entendeu? Então, o personal brand, que é a gestão da marca pessoal, faz com que você se reconheça e se entenda como um produto. E quando você se reconhece como um produto, você vai buscar melhorar esse produto. Porque todos nós temos pontos de melhorias. Sim. Todos nós temos... pontos positivos e pontos que precisam ser melhorados, na verdade. Então, a gente precisa se conhecer, procurar essa melhoria e saber onde a gente vai se colocar. Quando você faz isso, qualquer negócio que você vai estar, o negócio vai funcionar. Porque você já entendeu qual é o seu papel no mundo e qual é o seu papel dentro daquilo que você está entrando. A gente, muitas vezes, fica aceitando assim, negócios, ofertas, propostas que são fantásticas, mas são fantásticas para os outros, não para você. Nem todo negócio que é bom para uma pessoa é bom para você. Você tem que entender o que encaixa na sua personalidade, com as suas habilidades, com os talentos que Deus te deu, para que você possa verdadeiramente fazer aquilo de fato bem feito, né? É verdade. Então, a gente precisa dar muita atenção a isso. Tu tocou aí da advocacia, né, nesse aspecto. E a gente está passando realmente por uma mudança muito grande de se reconhecer, né? Como empresários, que já deveria se reconhecer há muito tempo, porque nós temos um negócio. Exato. Né? Mas realmente isso só está mudando agora. E eu sou uma das fundadoras de uma rede de mulheres de advocacia, a Rede Entre Nós. Essa semana a gente vai ter uma palestra exatamente para abrir a mentalidade dessas estudantes de direito e mulheres advogadas para o brand pessoal. A Camila Cardoso vai... Ai, Camila, já fiz uma... Amanhã, vai ser amanhã o evento, mentoria, inclusive, agora no dia 5. E exatamente para abrir essa mentalidade na cabeça dessas mulheres que não se veem ainda como empreendedoras, né? Começam um negócio, estão pensando na advocacia, muitas pensam em concurso, né? Quem está estudando ainda. E quando se coloca no mercado de trabalho, não consegue se reconhecer assim. Eu tô há 15 anos, estou de uns 6 para cá que tá dando essa virada de chave, né? Então, realmente, a gente precisa trabalhar e conhecer mais para poder entender e evoluir nesse sentido. Foi muito importante na minha trajetória, então eu entendi que o meu papel ali, na verdade, era o papel de estar na função estratégica, ou seja, ditando os rumos do negócio. E eu precisava, então, o quê? De excelentes gerentes, vendedores, pessoal administrativo ali. Só que as pessoas não chegam preparadas para o mercado de trabalho. E aí, você que é empreendedor e fica pensando, tá difícil contratar, tá muito difícil contratar. Por isso eu sempre falo, cada empresa tem que ser uma escola. Cada empresa tem que desenvolver os seus colaboradores, sabe? Não é apenas você fazer um treinamento esporádico, mas é você fazer um plano mesmo para que a pessoa possa... As pessoas, às vezes, ficam 5 anos numa empresa e ficam do mesmo jeito. A secretária faz as coisas do mesmo jeito, o financeiro do mesmo jeito, o vendedor do mesmo jeito. E aí a própria pessoa, ela cansa, né? Ela cansa porque ela não vê a vida dela crescer. O crescimento financeiro, ele é consequência do aprimoramento pessoal. A pessoa precisa buscar se desenvolver. E eu acho que as empresas, elas precisam ser um local em que a gente vai precisar cuidar de tudo. De inteligência emocional para os nossos colaboradores, de trabalhar, por exemplo, gestão de finanças pessoais
porque Sim. muitas vezes eles não entendem isso. Você precisa ser o apoio, porque eles precisam isso e eles não vêm formados das universidades ou de onde eles estiveram. Esse ponto é um ponto muito importante. E aí, eu estava comentando com vocês que em 2008 eu percebi isso vindo do Colégio Universo, né, do Sistema de Ensino Universo. Nas minhas empresas, eu coloquei a universidade corporativa. A gente está falando em 2008, foi um pioneiro no Brasil, assim, sabe? As grandes corporações falavam em universidade corporativa. O que é uma universidade corporativa? Nada mais é do que um programa de treinamento continuado dentro da tua empresa. Então, o que é? Você ter aí... Então, como é que funcionava, por exemplo, a nossa? Não tinha online naquela época. A gente está falando de uma época... Então, nós alugávamos a sala da Associação de Lojistas do Pátio Belém, né? Na época Iguatemi, toda a última terça-feira do mês, à tarde. E eu tinha um módulo que era trabalhado ali. E eu chamava alguém para dar uma palestra. Então, vamos falar sobre atendimento. Eu chamava uma pessoa, eu mesmo fazia palestra e tudo mais, e a gente fazia ali aquelas 3 horas de estudo sobre aquele assunto, e ao longo do mês eu alimentava isso com pequenas informações, com alguns textos que a gente mandava para as lojas, e as pessoas iam aprendendo. Então, como é que você forma um gerente, um líder? É com esse programa continuado. É você, na verdade, colocá-lo dentro de um ambiente em que ele pode tirar suas dúvidas, pode perguntar, em que ele está convivendo com outras pessoas ali. Então, a gente criou essa universidade corporativa que ajudou a formar pessoas. Eu tenho gerentes comigo de 15 anos, 16 anos, 14 anos. Nossa. Um pessoal que chegou sem nenhuma formação e que aprendeu muita coisa, na verdade, nesse tempo aqui. E se sentiu, inclusive, muito... O funcionário se sente valorizado quando ele percebe que é um investimento no desenvolvimento pessoal dele. Então, isso aí é fantástico. E agora, o que eu... Não, eu ia comentar que é difícil a gente colocar isso na cabeça do colaborador. A gente contrata cursos no escritório caríssimos para eles, eles não fazem. E assim, eu explico muito. Isso daqui, você estando aqui, você montando seu escritório, você estando em outro escritório, isso daqui vai servir para sua vida. Mas é difícil. Com certeza, bem difícil. A gente fala muito de que a gente precisa gerar essa cultura de pessoas que queiram se desenvolver, queiram fazer, e não é fácil você encontrar isso aqui. Mas qual é o caminho, na verdade, aqui? É você colocar essas pessoas dentro de um programa que é continuado mesmo, sabe? Tem que estar na rotina delas que 2 horas por semana elas vão parar e vão estudar. Alguma coisa, seja no horário de trabalho, seja alguma coisa feita em relação a isso. Tá. Legal. É um desafio a questão do aprendizado, mas a gente também sabe que a questão das pessoas tem... Além disso, eu não sei se tem na tua universidade corporativa também essa parte do comportamento, da mentalidade, porque na verdade a maior parte das vezes que a gente desliga alguém nem é pela competência, é pela relação com os colegas ou pela questão do comprometimento, e tu tens isso também na tua empresa, algo que te ajude nessa outra parte, né, nas soft skills que a gente chama, né? Perfeito. Porque geralmente o problema vem daí, e não só da questão da competência. Concordo plenamente com você. Tem uma expressão que eu uso que é o seguinte, encha a cabeça e o coração de quem trabalha com você. A gente precisa encher a cabeça no sentido de você dar direcionamento, trabalhar a mentalidade. A gente precisa encher o coração no sentido de dar esperança, de dar motivação, de fazer a pessoa entender que vale a pena. Porque o mundo, na verdade, ele é muito complicado. Eu falo sempre assim, as pessoas pegam... Imagina, a pessoa trabalha um dia inteiro no shopping, à noite ela pega o ônibus com várias pessoas, e o que ela vai escutando até a casa dela? São notícias ruins, na verdade. Né? São notícias de dificuldade, de falta de incentivo e tudo mais. E a pessoa chega, às vezes, no dia seguinte com a energia muito baixa mesmo. Porque ela está vendo uma vida que é como se não valesse a pena. Então é preciso dar sentido a isso. Como que você faz isso aqui? Você faz isso através dos soft skills, inteligência emocional, de você ajudar a pessoa a comunicação. Comunicação é uma coisa muito importante nas empresas como um todo. Você precisa fazer com que haja isso. Isso tem que ser constante. Então a empresa, quando eu falo que a empresa é uma escola, é exatamente
nesse sentido. Ela precisa, por exemplo, ter as reuniões estratégicas que as pessoas possam falar entre si. A gente tem, por exemplo, lá uma reunião mensal, que é um momento em que todo mundo junto, eu falo que não é para lavar roupa suja, mas é aquele momento em que rola. você... é aquele momento que é assim, vamos conversar, o que que eu posso melhorar? A ideia é essa aqui. E cada um vai falar o que que a outra pessoa pode melhorar, vai falar o que que está sentindo. Você tem que abrir esse espaço, você tem que provocar isso, na verdade, porque a pessoa possa falar, terminou, vai tomar um café da manhã e vai começar o trabalho, ok? E aí você vai aparando as arestas em relação a isso. Não é fácil, mas é possível. Essa é uma frase que eu gosto muito, na verdade, tá? Olha, eu tô não assim, é fácil, chocada com essa mas aula possível. que eu tô tendo de empreendedorismo aqui, gente. Eu preciso, a gente pode marcar um almoço com os meus sócios, assim, pra te conversar assim, nós três? Sabe que é um prazer falar disso. Eu acho que eu consegui acumular ao longo da experiência. Gente. Aí eu acumulei uma experiência de vida muito grande, na verdade, porque eu me mexi muito em vários negócios, né? Mexi muito em vários negócios. A gente até não comentou aqui, eu já falei que a gente precisa de mais de um podcast aqui. Sim, eu né? tenho certeza disso agora. Está convidada para voltar. Olha, mas a gente não tá terminando não, tá? Ai, Só quis fazer um comentário. Ainda não chegou na parte que quando foi que teve a ideia de morar para os Estados Unidos, ainda nem contou isso pra gente. Isso daí A gente quer saber da fofoca. Excelente pergunta, porque eu acho que vem o seguinte. Lembra que eu falei que na primeira MBA que eu fiz, a frase, o futuro determina o presente. Essa frase me marcou, é uma frase que eu penso nela todos os dias. Então, eu sabia no meu futuro que eu não queria morar em Belém a vida inteira. Amo Belém. Possível, posso até voltar a Belém, moraria tranquilamente em Belém, mas eu queria ter experiência de morar numa cidade de praia. Eu estou comentando agora que eu moro em Boca Raton, uma cidade a 40 minutos de Miami, na Flórida, uma cidade de praia. Mora na beira da praia? O pessoal fala que eu moro longe da praia, eu moro a 10 minutos da praia, na verdade. Assim, você mora de longe carro da ou praia. andando? Não, de carro. Tá. Então não é na beira da praia mesmo. O que acontece aqui que a gente fala? E eu já tô pensando que talvez eu vou ter uma experiência de morar em montanha. Tô gostando muito da ideia de morar em montanha, perto de uma estação de esqui, alguma coisa nos lugares lá onde a gente tem neve, nos Estados Unidos aqui. Então eu já sabia o seguinte, que eu queria ter experiência de viver em outro lugar, né? Tanto é que a gente não fez o plano de morar nos Estados Unidos. A ideia era assim, eu vou morar em Fortaleza, quando eu conheci Florianópolis, falei, é aqui. Eu vou ficar, praia, eu vou ficar em Florianópolis aqui. Tá. E aí, na época, um amigo tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. Ele estava indo lá conversar com os amigos da rede de apoio e tudo mais, e me convidou para ir. E eu fui, na verdade, como apoio. Nem preciso te falar que um ano depois eu estava morando lá e esse cara não foi. Ele nunca foi, não? Ele nunca foi, foi depois? Anos depois ele foi. Há quantos anos tu moras lá? Há 12 anos. 12 anos? Mas aí tem uma coisa muito interessante. Nós não falamos para ninguém que nós íamos morar lá. E aí vem uma coisa importante. Lembra que eu falei, eu já sabia que o futuro determinava o meu presente, então eu precisava criar pessoas que ficassem à frente do negócio. Eu precisava ser dispensável nos negócios. Então o que você faz? Treina gerentes, treina vendedores, treina uma pessoa financeiro. E eu comecei a me ausentar. Comecei a passar 2 meses fora do negócio. Não é de uma hora para outra. Você não larga de uma hora para outra. Tudo e vai embora. Você passa 2 meses fora, volta, vê um monte de coisa errada, aperta isso aqui, demite uma pessoa, contrata outra, melhora o treinamento, refaz os combinados que a gente fala, né? Ou seja, as regras que a empresa cria, na verdade, são os combinados. E você tem que ter isso muito claro. Mais do que ter um conjunto de regras escritas, você tem que ter os combinados com seu gerente, com todo mundo que trabalha ali. E se é combinado, eles vão cumprir. Porque eles entenderam que aquilo é um combinado. Não é uma regra, simplesmente. Não vou usar política, não vou usar nada. Eu uso uma expressão até que é o seguinte, eu falo assim, ó, pessoal, todas as regras podem ser alteradas na minha empresa, desde que você me mostre que ela não é necessária mais. Então, se você me mostrar, não tem nenhuma regra aqui, se você me falar que não é necessário, a gente não faz mais, entendeu? A gente não tem nenhuma burocracia pela burocracia. Eu tenho um monte de planilhas, eu preciso da planilha? Pô, eu preciso, ela cumpre uma função, eu mantenho. Aí eu tenho esse relatório aqui, não está mais fazendo sentido. Cancela o relatório, na verdade. Você tem que ter coisas que sejam
práticas estejam acontecendo ali. E aí eu falava assim, então eu comecei a desenvolver tudo isso, né? Aquela cabeça de estar estudando muito, estar aplicando e estar vendo a coisa acontecer ali. Comecei a me ausentar lá. E aí o que a gente fez? Eu aluguei uma casa e comprei um carro. Eu não avisei ninguém, na verdade, que eu ia mudar. Não teve uma mudança, né? Aqui, mantive toda a estrutura, Deixa eu te perguntar, a casa, tá tudo aí? Tudo. Nem alugou, nem nada. Eu paguei TV a cabo aqui durante, acho que 4, 5 anos que eu estava morando lá. Só para ter uma ideia de qual é aqui. Então, simplesmente eu fiz isso aqui. A Pietra, na época, tinha 4 anos, estava numa idade ela fez o aniversário de 5 anos lá, aqui. Então, que é a idade que está entrando na escola, né? Então, a gente, na verdade, no primeiro ano, por exemplo, a gente passou metade do ano aqui, metade do ano lá. Os 2 primeiros anos foi muito assim. Eu falo que a gente mudou para lá por causa da matrícula da escola, né? A hora que eu falo que minha filha está matriculada lá, então, obrigatoriamente, esse passa a ser o meu endereço. Mas mesmo assim, nos 2 primeiros anos, eu fiz isso. E depois, mesmo assim, eu mantinha uma 10 viagens por ano, por exemplo. Basicamente, todos os meses, ou quase todos os meses, eu estava aqui. Então, foi um processo muito tranquilo em relação a isso. As pessoas simplesmente começaram a perceber, nunca mais eu te vi. Não avisei ninguém, na verdade. Aí tu falava, não teve uma despedida. Aqui, tô em Miami. Não teve uma despedida, não teve uma coisa assim. E a ideia era assim, não der certo, a gente volta, sabe? Aquela Amigos do Ornella, vocês ainda estão devendo uma despedida pra ele. Ele nem avisou, né? Você sabe que eu já ajudei, eu falo assim, eu já ajudei de amigos, inclusive, de Belém e das franquias que estão no Brasil inteiro, eu já ajudei, eu acho que mais de 10 famílias a se mudarem para os Estados Unidos, e já ajudei mais de 50 a desistirem de se mudar para lá, tá? Por quê? Porque lembra que a gente falou do autoconhecimento? Você precisa se conhecer. São desafios, não é longe fácil. de tudo, uma realidade completamente diferente. Pessoas acham assim, que você está morando, então é uma maravilha. Tem pontos positivos e tem pontos negativos, como em qualquer escolha que você vai fazer da vida aqui. E você precisa se conhecer. Por isso que eu falo, se eu não tivesse, por exemplo, a esposa, que eu tenho a Valesca, que é uma pessoa que topa essas aventuras, né? Que aceita, que fala, não, tudo bem. Deixa eu vou parar aqui, na verdade, esse encaminhamento profissional e eu vou apoiar nesse projeto que está aqui, vou estar fazendo isso aqui e ter uma mentalidade aberta, não daria certo. Então, eu falo sempre assim, às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu quero mudar nos Estados Unidos, como é que estão a questão dos vistos, né? E a gente explica tudo. Minha esposa é advogada que trabalha com imigração, inclusive. E a gente explica tudo na vez. Mas eu falo assim, já conversou com a tua esposa? Quando eu falo, ela não tá muito afim. Eu falei, cara, então antes de qualquer coisa, você tem que entrar em acordo. O plano é da família, né? Não é seu. Tem que ser da família. Já pensou nos teus filhos também aqui? O que eles vão ganhar, mas também o que eles vão perder? O que é ser criado? Então, não há escolha sem os contrapesos. Não há essa história de que a grama do vizinho é mais verde, é uma visão das pessoas que querem viver a vida dos outros. E rede social traz muito isso, tá? As pessoas se comparam muito com fulano, com o Beltrano, e cada um tem uma única vida, uma única jornada a ser construída. Eu falo sempre assim, se você não está feliz com a sua vida, você é o responsável por ela. Então, faça o possível. E as pessoas, elas superestimam o que você pode fazer no curto espaço de tempo. Elas querem mudar em 3 meses, em 6 meses. Mas elas subestimam o que elas podem fazer no longo prazo. O que você pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se você começar a mudar mentalidade, hábitos e habilidades, você pode basicamente ser aquilo que você quiser, né? Você pode transicionar de profissão, você pode mudar de país, você pode fazer tudo aqui num longo espaço, mas é preciso planejamento e se conhecer, né? Para estar disposto a fazer isso. E estar ciente que o tempo vai passar de qualquer forma. Então, faça alguma coisa pelo seu tempo, pelo seu futuro, né? Pelo seu destino. Esse é um ponto também, a gente fala, eu começo nesse estudo de personal branding, que a gente começa a falar sobre como as pessoas te veem, na verdade, né? Você para os seus colaboradores, para os seus amigos, para a sua família, para os stakeholders, para as pessoas que fazem parte disso aqui, mas a gente começa a falar muito sobre legado também, sabe?
é assim, o que eu quero chegar lá velhinho e dizer, poxa, eu vivi isso, sabe? Eu fiz isso. E eu não tenho dúvida que dinheiro é importante para você realizar sonhos, mas ele não é a coisa mais importante. Aliás, fiz isso na minha vida, de ter oportunidade de ganhar muito mais dinheiro em algumas situações que, na verdade, não seriam tão prazerosas, e até as escolhas de vida mesmo, né? Quando você abre mão, na verdade, de uma carreira sólida ou de um caminho que você está fazendo para abrir uma nova fronteira, você sabe que isso aqui você está abrindo mão também de algum recurso, de algum dinheiro que você poderia estar ganhando. Mas a questão é a sua jornada que você está construindo, sabe? Adquirir experiência, história para contar, eu acho que isso é importante, porque o tempo passa. E tem gente que está nos ouvindo agora que está há 10 anos, 5 anos, dizendo que quer que quer abrir o podcast e não abre, que quer abrir uma loja e não abre, que quer fazer um curso e não faz. Essa fala foi quando eu pensei em fazer um curso novo. Eu sempre tive vontade de fazer medicina e nunca coloquei isso em prática. Em um momento se agora eu vou largar tudo, eu vou fazer medicina. E aí eu fui conversar com uma moça que estava fazendo, que tinha largado, inclusive, direito. E ela virou e disse, olha, só vou te falar uma coisa. Eu disse, 6 anos estudando. Mas... Os 6 anos vão passar de qualquer jeito. Tu vai estar com 42 anos, com 45 anos, da mesma forma. Entendeu? Só que tu vai ter realizado o sonho ou tu não vai. Entendeu? Então... complicado. Não realizou ainda. Não realizei, não. Não, fiquei onde eu tava, porque, enfim, tô me sentindo segura, né? Mas era um conselho que eu gostaria de ter recebido. Quando eu trabalhava, eu era advogada da Petrobras. E eu via que eu queria sair, eu queria fazer outras coisas. Na época era estudar para outro concurso, mas eu trabalhava, eu não tinha aquele tempo todo para estudar. Mas se eu tivesse estudado o tempinho que eu tivesse por dia... quando eu resolvi sair, eu estaria mais preparada do que no dia que eu saí. Ou se eu, no caso, depois eu resolvi abrir uma loja. Se eu quisesse abrir uma loja e eu tivesse todo dia pensado, claro, eu não dou nenhum conselho, pede demissão e vai correr atrás do teu sonho. Isso é loucura. Mas... se eu tivesse todo dia pensado de que forma eu poderia abrir minha loja, ou guardando um pouco de dinheiro, ou estudando, ou me preparando, que fosse 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, eu estaria mais perto de conseguir o que eu queria do que não fazendo nada, né? Esperando acontecer, né? Então, se você tá aí insatisfeito, né, com o que você tá fazendo, faça um pouquinho do que você... veja o seu futuro, né? Onde você quer chegar e vá fazendo um pouquinho cada dia, mesmo que seja muito pouco, mesmo que seja 10 minutos, 15 minutos, mesmo que seja estudando, se você não tiver dinheiro, se preparando, pesquisando, né? Eu depois abri uma franquia e aí saí correndo para estudar sobre aquilo, para aprender negociação, para ver o que eu poderia... Se eu estivesse estudando aquilo, na época não era o que eu queria, mas foi uma mudança. Mas no caso do concurso, eu poderia ter estudado um pouquinho cada dia, né? Quando eu resolvi sair, quando teve a oportunidade de sair, eu poderia estar muito mais preparada do que eu estava. E eu vi aqui as pessoas que saíram junto comigo, que tinham um plano B e já estavam com ele em mente. Nossa, foi assim um presente, o plano que a gente assinou para sair, né? E aí colocaram em prática. Um queria ser chefe de cozinha, já tinha um espaço, já tinha estudo, já tinha... Então, assim, se você tem um plano B que você quer realizar, né? Vá aos poucos caminhando em direção a ele, mesmo que seja caminhando muito, muito devagar. Porque é melhor do que ficar parado, né? Isso é verdade. Olha, a gente vai passar agora para um próximo momento, mas para variar, a gente esquece, né, de fazer as coisas. E a Olga não lembra a gente. Eu ia falar para dar no final. A Olga tá ali sentada, não lembra? Então, não, vou dar agora para ele, porque o convidado tem que se sentir, né? Então dá. Presenteado desde o começo. Eu ia escolher uns filhinhos, mas não tinha bonequinhos suficientes. Não tinha seis? Brincadeira. Ia ficar muito grande no cordão. Ia ficar quase a procissão do Sírio no cordão. Né? Então, um presentinho Romanel personalizado para você. Espero que você goste. Olha, muitíssimo obrigado. Dá uma olhadinha aí, claro. ver se você gosta. Deixa eu pôr na caneca aqui também. Nosso Sabe que a Romanel é uma marca incrível. Ela está lá nos Estados Unidos com consultoras, fazendo um trabalho também muito legal lá. E é a prova de que com o trabalho você consegue... e a Romanel já mudou muitas vidas, né? De mulheres certeza. Que querem complementar a renda. Essa é a prata da Romanel. Olha que lindo.
Tá? Obrigado, A Romanel. Obrigado. Sempre presenteia homens com esses presentes maravilhosos. Hoje né? fui eu que escolhi, então não posso nem colocar a culpa no Pedro. Muito bom gosto aqui. Tá lindo. Mas muito E legal. também Muito obrigado. tem o nosso presente do Põe na Caneca. Que é pra levar, viu? É pra tomar. Oh. Que tomar na caneca, marcar o põe na caneca e o papo de onça. Que maravilha. Botar aquela Abre aí, abre aí. Botar Olha aquela que coca de legal. refil. Estados Unidos Que legal. só me lembra uma coca de refil. Olha aí. Pessoal, olha que legal. Personalizada. A nossa caneca é linda, não? Obrigado Vocês pelo nem são carinho. humildes. Pode ter certeza. Vão ver vários posts, na verdade, aqui. Opa! Marca a gente e eu Põe na Caneca. Registrando verdade. esse Nela, momento aqui. vamos agora para nossas garradas rápidas. Que já estamos aqui no nosso tempo. O RAW americano é diferente em inglês? Como é que é? Eu acho que é o mesmo. Mas Mesmo, porque você sabe a que eu... acho que ela não A onça sabe daqui. diferente. Eu onça acho que a daqui. onça é daqui. Mas a história de que cachorro não faz au-au, né? Cachorro ruff, vai ruff. ruf-ruf, É, na verdade. então- Então, olha o au-au. Ele não sabe o que é au-au. Então isso é... Não sabia dessa, legal. Nela, fala aí o melhor conselho que você já recebeu durante a sua trajetória. O melhor conselho que eu já recebi, na verdade, é que a gente precisa estar sempre olhando para o futuro. O melhor está por vir. Muito bom. Gosta de assistir série, filme, ler livro? Eu gosto de tudo isso aqui. Eu Tudo. assisto Então- muita série, na verdade. Eu sei que há uma onda de empreendedores que falam que isso é tempo desnecessário, mas você tem que ter o seu tempo de descompressão também. E qual é desses algum que tu recomenda para as pessoas, assim, que tu te inspira, que tu te inspirou? Se você vê A Última Dança, na verdade, Last Dance, que conta a história do Michael Jordan, essa é uma série imperdível. Acho que todo mundo deveria assistir. Mostra, Olha, eu não assisti. fantástica essa série. Você tem algum medo? Teu maior medo? Você sabe que quando trigêmeos nasceram, na verdade, e você já começa... Eu fui pai aos 20 e pouco, aos 30 e pouco, aos 40 e pouco, né? Então, quando você começa a passar dos 50, tem uma hora que você fala assim, eles precisam muito de mim ainda, sabe? Então, assim, medo de não estar ativo, de não estar sendo o provedor da casa, o protetor da família. Então, meu medo basicamente é de perder a saúde. E se você tivesse um superpoder, qual seria? Sem dúvida é de fazer filhos, na verdade, né? Fazer filhos bonitos, fazer filhos... Isso aí eu não tenho dúvida Ele nenhuma. já tem, que já Mas tem. esse superpoder tu já tem, então não quer outro. Eu quero outro, sim, na verdade. Tá? Superpoder de convencer as pessoas, tá? De que elas precisam buscar os sonhos delas, de que elas precisam fazer aquilo que torna o mundo cada vez melhor. A gente está vivendo uma época em que as pessoas estão com a cabeça sei lá onde, sabe? Parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. Você vê um mundo complicado cada vez mais. Então, eu queria muito ter esse poder de fazer com que as pessoas tivessem uma mentalidade mais benéfica para a humanidade como um todo, para a gente viver feliz. Eu acho que é um mundo de tanta intriga, de tanta competição, de tanta coisa, de tanto fardo, né? A gente precisa fazer são tantos pratos que a gente tem que equilibrar aqui tudo, que fica difícil de curtir a vida, de simplesmente aproveitar a vida de forma leve. É verdade. Vamos agora para os nossos rugidos e respostas. Vamos ver o que apareceu aqui na nossa caixinha de perguntas para você. Olha, tem uma pergunta. Como iniciou sua carreira? Ele já falou, né? Já respondeu. Meu antigo professor, mande um abraço em meu nome. Sheida Belfort. É do Conjove, deve estar lá. Um abraço. Você é uma pessoa metódica? Sim, sim. Eu era, inclusive, muito metódico, na verdade. Eu falo que uma das minhas melhorias na vida foi exatamente me deixar levar um pouco mais. Mas aquele cara muito assim, do tipo, eu vou acordar tal horário, tenho tantos minutos para fazer isso, tantos minutos para fazer aquilo lá. Sou canceriano. Câncer? Sim, câncer. falou que é câncer. Tá. É então, chorão? assim, eu sou...
Você sabe que sou, assim, eu tento segurar o máximo possível, mas... E sabe o que me faz encher os olhos, na verdade? As histórias emocionantes, histórias de gente que venceu na vida, sabe? Gente que pagou o preço por fazer isso aqui. Essas histórias, elas fazem o olho... Brilhar aqui. Não é aquele chorão de chorar, na verdade, isso não. Mas eu sou emotivo. Lida bem com mudanças? Sim. Nossa, eu amo mudanças de todo tipo. Me manda lá pro Japão agora, que é um país que eu nunca estive. Fazer um outro negócio, virar motorista de qualquer coisa. Eu vou ser feliz de qualquer jeito, eu vou estar bem. Isso realmente é viver leve, né? Todo mundo fica com fardos que realmente não consegue se libertar e pensar dessa forma. Qual a sua forma preferida de adquirir conhecimento? Eu leio bastante, mas hoje em dia eu tenho usado muito curso online. Né? E não à toa, nesse mesmo formato, a gente vai falar da escola de negócios que eu tenho montado, porque eu tenho usado escolas de negócios, entendeu? Eu acabei de fazer mais uma MBA em marketing, vendas e geração de valor, e todos cursos online. Eu me concentro bem, eu não... Agora vamos para a nossa parte final. De cara com a onça. Pra te situar, a onça, no caso, é você. Claro. E aí você vai falar aí no espelho, né, de cara com você mesmo, quais são as tuas principais características, o que te trouxe até o teu momento atual de vida? Vai se enxergar aqui. Eu vejo um cara que é perseverante, né? Que tá sempre resiliente. A vida bate muito forte, na verdade. As pessoas acham que não, mas ela bate forte. Ela bate forte em todos os sentidos e eu vejo uma pessoa que é resiliente em relação a isso aqui. Eu sou muito paciente, eu sou bem pacífico mesmo, uma pessoa calma em relação. Eu costumo trazer paz no ambiente onde eu chego. Eu evito conflito de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, eu acho que como característica me trouxeram até onde... E gosto de estar sempre evoluindo. Eu acho que esses são os pontos positivos que... Ela falou para falar de qualidades, na verdade. Então, são essas aqui. Claro que não... Há vários pontos a serem melhorados, mas fica para uma próxima. Fica bom. Olha, tá convidado a voltar. Acho que ele podia voltar num café, né? Pra gente falar. Ele vai lançar a escola de negócios. Pode voltar aqui para contar, falar um pouco como é que vai ser. Vai ser um grande prazer. Sabe, um papo super agradável aqui. Vocês são maravilhosos. Já tinha ouvido falar muito bem. E esse ambiente aqui eu me senti extremamente à vontade. Tá? Que bom. Parabéns pelo programa. Fiquei muito feliz pela aula que eu tive hoje. Quando ele chegou, eu contei um pouco como a gente começou, né? A tua ainda não estava. E eu ia falar e acabei não falando, né? Que tu falou, quando vocês se sentirem desestimuladas, pensem que vai dar certo, que não sei o quê. E aí eu comecei a contar, e o que eu ia concluir com a minha fala é que eu mesmo a gente ainda não tendo lucro e tudo, mas eu me sinto muito estimulada por estar aqui. Por quê? Quando eu idealizei esse podcast, eu pensei em ter a possibilidade de levar histórias como a sua e como de tantos outros que passaram aqui para tantas pessoas de forma gratuita pela internet. Mas eu, como pessoa, me sinto extremamente estimulada de estar podendo ter a possibilidade de conhecer pessoalmente alguém que talvez eu nunca conheceria, escutar de você a sua história, aprender tanto em um episódio, né, que eu tô querendo levar a informação, mas na verdade quem tá consumindo de primeira sou eu. Quem tá aprendendo somos nós, né? Somos nós. E eu fico assim, a gente sempre fala isso, né, amiga? Tem episódios que realmente fazem valer a pena eu estar aqui. As minhas filhas daqui a pouco saem da escola, vai ser uma correria para pegar, que eu não vou estar lá. O trabalho vai estar acumulado, eu vou ter que virar a madrugada agora para poder dar conta, mas vale a pena, porque o que eu aprendi hoje, eu tenho certeza que eu vou levar para minha vida. Tá? Que legal. E eu tô querendo chorar, olha que louca. Eu fiquei emotiva, porque realmente você é muito sábio, viu? Parabéns. Tá. Não é à toa que é um empresário de sucesso. Sim. Não é à toa, parabéns. Eu já tive aula com ele antes, né? De literatura no universo. Passei, inclusive, em 7º grau federal.
Então foi realmente maravilhoso. E hoje tive mais uma vez, né? Mais uma aula. Realmente você nasceu para ser professor. E você teve, assim, uma trajetória surpreendente para quem era agricultor, que a gente não sabia, mas eu te conheci como professor, né? Para um professor, você mudou muito, né? De ramo, e foi realmente uma trajetória surpreendente. Você, de fato, não tem medo de mudanças. É verdade. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela forma como você passa o conhecimento também. Realmente é envolvente, né? Sim. O assunto. E muito obrigada por ter vindo aqui, né? Dividir, eu imagino a sua agenda corrida. Muito obrigada por ter vindo dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Com a gente e com tantas pessoas que vão assistir, viu, gente? Tá bom, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui. Tenho certeza que quem está nos assistindo aqui vai ver coisas muito bacanas nesse episódio e nos outros que eu tenho acompanhado vocês aqui. E sucesso, tá? Vocês estão no caminho certo. Perseverem que Papo de Onça vai marcar, pode ter certeza aí, porque o tempo passa e a experiência vem, os resultados vão aparecer. É isso. Amém, é isso. Obrigada. Gente, se você ficou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater. Se tem críticas ainda que construtivas, aí você pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Tchau. Tchau.